Então, bom dia a todos, mais uma vez, com grata satisfação, né, que estamos aqui. Sempre falo na condição de estudante, né, o aluno que vem na frente apresentar trabalho, né, e agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui, né, despertos para as realidades e para o conhecimento dessa doutrina que nos consola, mas também que ilumina as nossas consciências. Então, que a espiritualidade amiga nos envolva, abra os nossos corações, intuam as nossas mentes para que a gente receba aquilo que a gente veio buscar aqui hoje, o nosso pão espiritual. E hoje eu trouxe aqui algumas reflexões acerca de uma personalidade que nos é muito querida. Então eu estou trazendo aqui, a dona Isaura já vai ficar brava comigo porque falou que eu não combinei com ela antes e que daí não vai ter o livro aí na biblioteca, mas fica o convite para os irmãos conhecerem esse livro, que é uma das biografias, né, feita pelo nosso querido José Carlos de Luca, da pessoa, da personalidade, desse espírito amigo, que é Francisco de Assis. Então a nossa fala hoje, a reflexão, vai ser acerca desta personalidade. E por que Francisco de Assis, né? Quando a gente vai falar um pouquinho e ler sobre a sua biografia, a gente sabe que ele foi conhecido como o arauto do Cristo, o cantor do Cristo, o sol de Assis. Então, uma personalidade que durante esta encarnação, né, como Francisco de Assis, ele teve o seu despertar, entendeu os ensinamentos de Jesus e passa a realmente vivenciar os ensinamentos de Jesus através dos seus atos. Uma das frases que é atribuída a Francisco de Assis é justamente falar que pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Então, quando a gente vai ler sobre a vida e obra, né, de Francisco de Assis, a gente vê que a gente consegue, né, fazer a nossa parte e começar o nosso caminho. Vai falar, André, mas Francisco de Assis, se a gente for ver, né, nos bastidores da espiritualidade, Francisco de Assis foi São João Evangelista, né? Fala assim, mas ele então esteve com Jesus. Ele foi, né, quem ficou com Maria Santíssima nos seus últimos dias, foi aquele com quem Jesus, na cruz, falou, filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Então era uma pessoa um espírito que já tinha muita intimidade com Jesus. Mas aí quando a gente vai ver na sua biografia, tem certas questões humanas que nos aproximam e que faz com que a gente consiga ver isso. Então, a proposta da nossa conversa hoje é provocar algumas reflexões baseadas aí na história de Francisco de Assis, que a gente vai ver que tem muito a ver com o que a gente vive hoje e que se ele conseguiu, nós também, através do nosso esforço e da nossa vontade, também conseguiremos. Então, a maioria das pessoas, né, quando pensa em Francisco de Assis, pensa em alguém muito distante. Mas, na sua história, até os seus 25 anos, a gente vai ver que Francisco tem muito de nós e tem muito da nossa humanidade nessa fase inicial de Francisco de Assis. Então, ele teve, né, questões relacionadas ao apego material. Fui descobrir, lendo esse livro, que ele era, vamos dizer assim, como diria hoje, um bom vivant. Ele gostava muito de festa, gostava muito de bebida. Ele era de família abastada, então ele aproveitava muito disso e frequentava saraus, poesias, muitas vezes até, né, não sabia nem como é que chegou em casa embriagado. E a gente fala, nossa, mas é isso? É isso. Só que, através desse contato com as coisas do mundo e desconectado dessa ligação com a nossa real
o objetivo de estarmos aqui, que é desenvolver virtudes, em certo momento, Francisco de Assis começa a ter questões existenciais, né? Começa a ter dúvidas, começa a ter questionamentos, né? Um vazio e o porquê que está ali. Então foi ao ter esse despertamento para essas dores que então ele começa a sua transformação. E é isso que a gente vai falar aqui. E a gente sabe que nós estamos passando por essa fase. Muitos de nós estamos aqui hoje em busca de respostas, muitos de nós estamos aqui hoje buscando consolo, buscando ajuda, e a gente vai perceber que, ao ter contato com essa dor e conseguindo olhar para isso que nos afeta, vai fazer com que a gente enxergue esse caminho, que a gente seja iluminado e se a gente consiga se conectar com Deus e com o que realmente é a felicidade, e que esse seja então o nosso caminho para a nossa mudança, como Francisco de Assis fez. Francisco de Assis, mesmo após a sua transformação, né, moral, né, a sua ligação com Deus, continua sendo uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Então nós temos essa imagem de Francisco desapegado das coisas do mundo, mas que dava graças em tudo, que tudo via, né? Então, como o Domingos cantou aqui, né? O irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Natureza, ele é realmente a consagração e a transformação da visão dessa fraternidade universal, que é onde nós queremos chegar. Mas ele passou também por esse momento de egoísmo, de individualismo, de olhar só para o que era seu, né? O projeto, se for ver ali do início, reencarnatório, tinha tudo para dar errado, né? Eu não sabia, mas, né, lendo a história, ele também tinha conflitos, e um conflito muito grande com o seu pai, né? Então, Francisco de Assis tinha também um ambiente que poderia levá-lo a não completar aí a sua missão. Então, é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, como olhar a vida de Francisco de Assis nos serve de roteiro para que a gente consiga olhar a nossa e ver o que a gente precisa reconstruir dentro de nós e quais são as dores que temos e como a gente pode usar isso ao nosso favor. Então, começa a história de Francisco de Assis, né, filho aí do Pietro de Bernardone e a Dona Pica. Olha que interessante essa história, também lendo que eu fui ver, e aí vai pesquisar e tem isso na biografia de Francisco. Quando a mãe estava para dar à luz, o pai, que era muito rígido, né, um comerciante famoso que fazia grandes negócios com tecidos, estava viajando, e a mãe entra em trabalho de parto, e com um trabalho de parto muito complicado. A criança não nascia, né? Não se sabia o que estava acontecendo, mas era um parto muito difícil. E eis que um andarilho, um mendigo, bate a casa e fala a seguinte mensagem: avisem a mãe, Dona Pica, que ela deve ir ao estábulo. A criança só nascerá se estiver no estábulo. Todos acharam aquilo estranho, né? Mas frente aí o desespero do momento, né? Esse livro, o primeiro capítulo, exatamente todos ao estábulo, e ao ir todos ao estábulo e continuar ali o processo do parto, a criança nasce. Então, olha que interessante, na própria história de Francisco de Assis, apesar de ser uma criança de família rica, o seu nascimento foi num estábulo, lembrando aí a lição da humildade como a de Jesus, né? Então, também, olhar para a vida de Francisco de Assis faz com que a gente reflita também sobre o nosso modelo e guia, o nosso mestre. Muitas vezes,
amar como Jesus amou, olhar e fazer o que, enfim, faça como Jesus fazia, é algo que está muito, talvez, longe de nós, porque a gente não enxerga as nossas imperfeições em Jesus. Mas olhando para a vida de Francisco de Assis, a gente vai ver que tem muito disso. Então, essa primeira passagem chama a atenção, né, que o seu próprio nascimento começa aí nesse estábulo. E aí se dá o desenvolvimento de Francisco de Assis, né, nascido de uma família rica, frequentando ambientes ricos, então um jovem que tinha as suas aspirações, queria ser famoso, queria ser grande. Então, olha aí, né, as nossas aspirações, muitas vezes, né, a gente quer o que eu vou ser quando crescer, o que eu vou fazer, eu quero ser famoso, quero ter recursos. Essa busca, né, ele também tinha. Né, e essa busca fez com que ele buscasse se inscrever numa guerra. E ele vai para uma batalha. E ele, então, naquela época, né, tinham guerras entre povoados, ele vai para essa guerra, mas logo ele é preso pelos inimigos e fica aí quase 1 a 2 anos presos, né, definhando ali, sofrendo. Nessa prisão ele adquire malária, vai tendo febre, passa por momentos muito difíceis, o livro fala aqui próximo até aí do seu desencarne, mas o pai consegue ir lá, buscar recursos, né, barganhar a troca do filho e traz o filho de volta. Então isso faz com que ele volte totalmente desapontado, decepcionado, né? Aos olhos mesmo do pai, era alguém que não conseguiu, né, ter ali sucesso, e também essa questão de o pai ter pagado, comprado a sua liberdade, o deixa muito envergonhado e humilhado. Então, essa primeira desapontamento, né, de Francisco de Assis traz para ele o que muitos de nós hoje temos, o diagnóstico de uma tristeza profunda, né? Ele não tinha mais vontade de fazer nada, ele não tinha mais vontade de frequentar as festas e continuava ali trabalhando junto a seu pai. E um dia estava ele, né, trabalhando na loja do pai, quando entra um mendigo, né, mais uma vez um infeliz, né, entre aspas, vamos dizer assim, aqueles esquecidos do mundo, chegam em contato com ele, pedindo uma esmola, pelo amor de Deus. E no primeiro momento, o que ele faz? Rechaça esse mendigo, fala, vai embora daqui, não tem nada aqui que eu possa te dar. Né? E o mendigo vira as costas e vai. Mas ele tem um momento de despertamento, de vergonha, e olha e fala assim, como pode? Eu, com tantos recursos, tendo aqui as coisas, né, não vou ajudar essa pessoa? Né? Eu que fui ajudado, né, pelo meu pai. E, num ímpeto, ele vai, pega um tecido muito caro, corta um pedaço, vai de encontro a esse mendigo, conversa com esse mendigo, dá esse pedaço do tecido, o mendigo agradece, e ele sente pela primeira vez uma felicidade estranha, uma sensação de bem-estar estranho que ele nunca tinha entendido. E esse foi, no livro é chamado como o primeiro momento de despertamento de Francisco para uma coisa diferente. Né? E aí ele começa a ficar um pouco mais amoroso, começa a ter olhares diferentes. Né? O pai percebe aquilo e fala, opa, né? Vamos tentar novamente. E agora, então, né, leva Francisco para uma segunda guerra. E essa guerra já era uma guerra relacionada à igreja, é como se fosse uma cruzada, né, aquelas guerras santas que eram para conquistar e levar, né, a religião como algo que deveria ser implantado à força. E ele vai novamente para essa guerra. Porém, ao chegar aí nos primeiros dias lá no pelotão, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vê a imagem de Jesus, né? A família era uma família cristã, em que Jesus olhava para ele e falava, Francisco,
você vai servir ao servo ou ao Senhor? E dá a ordem, volte para a sua casa. E ele acorda, né, assustado, tendo aquela sensação que realmente teve contato com Jesus, e volta para casa. E ao voltar para casa, o pai, extremamente bravo, rígido, né, não aceita aquilo, e então leva novamente Francisco a que trabalhasse, né, e buscasse, né, ele seria o herdeiro de tudo aquilo que o pai tinha. Só que Francisco já tinha dentro de si essas questões que ele via algo a mais, né, já começava a ter sentido na sua vida em olhar o outro, em ajudar o outro. E um dia muito desapontado, né, andando ali pelas cercanias de Assis, ele foi à igreja de São Damião, uma igreja que já estava um pouco destruída, né, tinha ali os seus destroços, mas nessa igreja, conta o livro, né, e nas imagens sacras tem muito essa referência, uma imagem de um crucifixo bizantino, em que ele ficava ali olhando para aquele texto, para aquele crucifixo, e num determinado momento, né, de êxtase, ele olha para o terço, olha eu com o terço na boca, né, com o crucifixo, e começa a perceber que Jesus conversa com ele. E ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? E ele tem, então, na sua clara audiência, que a gente vai ver isso depois que nos livros mostra que Francisco de Assis, médium, tinha essa clara audiência, ele escuta de Jesus: Francisco, reconstrói a minha igreja. E num primeiro momento, então, ele desperta desse êxtase e fala: é isso, eu tenho que reconstruir a igreja, porque era uma igreja que estava ali destruída, né? Com paredes, com rachaduras. Então ele começa a angariar fundos, né? Usar dos recursos de seu pai, né? Para conseguir pedras, materiais ali, né? Ele conta no livro que ele começava a doar dinheiro para as igrejas, manter as lamparinas acesas, tudo aquilo que precisava de recurso. Então ele começa a sentir uma extrema alegria em fazer essa reconstrução dessa igreja física. E o seu pai não gostou nada disso. E veja, o pai nunca questionou Francisco em gastar dinheiro com bebida, com festa, com os saraus, mas a partir do momento que ele via o filho se dedicando à igreja, se dedicando a ajudar os mendigos, levando comida, doando roupa, aquilo incomodou muito o pai. E o pai então pega ele, né, e leva para uma audiência na igreja, porque naquela época o clero tinha esse poder também, vamos dizer assim, das leis, e é aquela famosa cena que a gente já ouviu falar, em que em praça pública, frente a essa audiência com o bispo, Francisco se despe de todas as roupas, né, tira tudo e fica nu, e fala que a partir de hoje ele viveria para os pobres. Aquilo foi extremamente chocante para a sua família, né? O pai não aceitava isso de maneira alguma, achava que o filho estava louco, mas a partir daí, então, o Francisco ele passava a trabalhar em prol, né, dos pobres. E num primeiro momento, como eu disse, ele trazia essa questão de a reconstrução da igreja. Mas a gente vai ter, né, um grande momento que faz com que ele desperte para as realidades maiores. Naquela época, o maior dos excluídos eram os leprosos. E conta na biografia que Francisco tinha uma extrema repulsa
aos leprosos, né? Tinha nojo, tinha realmente assim, era aquele que, desde a época, né, os leprosos, né, os Hansenianos, como são chamados hoje, desde aquela época carregavam os sinos no pescoço, porque eram aqueles que deveriam ficar longe das cidades para justamente não ter a transmissão, e eram pessoas que, né, tinham feridas, mau cheiro. E Francisco, então, um dia, em cima do seu cavalo, né, que estava ali também já, né, com a sua vontade de ajudar, tem esse encontro com esse leproso. E ao olhar ao leproso, vê que aquela pessoa extremamente suja, precária, sofredora, num primeiro momento, mesmo após aí a sua, vamos dizer assim, escolha de ajudar, num primeiro momento ele teve uma repulsa e pensou em virar as costas. Mas aí ele falou, não posso. E aí o leproso vira a ele e fala, uma esmola, pelo amor de Deus. E Francisco busca na sua túnica alguma moeda, né? Joga para esse leproso. O leproso olha a moeda, olha de novo para Francisco e fala, uma esmola, pelo amor de Deus. E Francisco para e olha e fala, mas eu já dei aquilo que ele precisa. Mas naquele momento, né, ele teve dentro de si que ele precisava fazer mais por aquele irmão. Que aquele irmão tinha lepra no corpo e que ele carregava a lepra na alma. Frente a essa constatação, Francisco salta do cavalo, vai de encontro ao leproso, o abraça, o beija, faz tudo aquilo que ele gostaria que fosse feito como se ele tivesse machucado. E ele encontra uma felicidade tão grande naquele momento que ele entende que o reconstruir a igreja que Jesus pediu não era algo material, mas era reconstruir, né, a dignidade das pessoas, reconstruir os relacionamentos, reconstruir a esperança das pessoas através da sua doação, né, da sua abnegação. Então, a vida de Francisco de Assis, para nós, é um exemplo do homem de bem que conseguiu vencer o egoísmo. E esse que hoje é o nosso maior dificuldade, né? Quem de nós, né, consegue parar e fazer a primeira pergunta? Senhor, o que queres que eu faça? Quem de nós, vivendo no mundo de hoje, de provas e expiações, onde a dor e o sofrimento nos visita, tem essa coragem de confiar em Deus, nas suas leis, na providência divina e tomar para si a responsabilidade da parte que lhe cabe. Nós hoje delegamos aos outros as nossas responsabilidades, a gente coloca a culpa nos outros, né, de coisas que às vezes a gente nem enxerga que somos nós os primeiros responsáveis. E nesse texto ainda fala que diariamente a gente faz indiretamente essa pergunta a Deus. Quando na oração do Pai Nosso a gente fala, venha a nós o vosso reino. Então quando a gente ora no Pai Nosso e pede a Deus que venha a nós o reino dele, a gente está se colocando à disposição daquilo que é da vontade de Deus para nós. Mas será que realmente a gente entende isso e pede isso de coração aberto? Né? Ou a gente quer que venha a nós o reino de Deus e seja feita a minha vontade e não a vontade de Deus? A gente passa por dificuldades e a gente barganha com Deus.
a gente briga com Deus, a gente, né, faz promessa, a gente fala, se acontecer isso, eu vou fazer assim, assim, assim. E esse não é o caminho. Então, isso significa que dentro de nós ainda há uma necessidade de despertamento, ainda há uma necessidade de olhar para nós, né, e enxergar aquilo que a gente pode tomar posse, pode fazer. Né? Então, eu quis retomar só essa questão da pergunta, porque é importante. Traz para nós a humildade de Francisco em se colocar à disposição de Deus. E quando a gente vai olhar, né, essa cena do encontro com o leproso e da felicidade que Francisco tem ao, né, ir ao encontro desse irmão, né, eu vou até ler aqui um pedaço do texto, que quando o leproso olha para ele, depois que ele deu a moeda e fala, uma esmola, por favor, Francisco fala assim, ora, o que ele quer de mim? O pobre doente queria mais do que uma simples moeda, uma esmola dada mais por temor do que por amor. Ele necessitava daquilo que Jesus sempre ofereceu aos sofredores, o acolhimento. E aí o livro fala que Francisco, tomado de uma súbita compaixão, vai ao encontro desse leproso. E se a gente lembrar, a Priscila até já fez uma palestra dessa e a gente, lendo o Evangelho, essa súbita, tomado por uma súbita compaixão, está lá na parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ao ver aquele estrupiado, assaltado ao chão, tem lá essa expressão, tomada de uma súbita compaixão. Então, fazer algo tomado de uma súbita compaixão significa que eu me coloco no lugar do outro. Eu enxergo além daquela necessidade material, né, ou física que aquele leproso apresentava. Né? Então, vencendo toda a repugnância, vencendo toda a repulsa e o nojo que Francisco tinha, ele vai de encontro e ele fala, né? Senhor, perdoe o meu egoísmo. Esse irmão tem lepra no corpo, enquanto eu carrego a lepra na alma. E qual é, né, a reflexão que a gente deve fazer quando a gente lê isso? Porque ele foi experimentado de uma alegria muito grande, né? Assim como Francisco foi tomado inicialmente por uma repulsa ao ter o contato com esse irmão leproso, quais são as situações na nossa vida que nos fazem ter essa repulsa? Quando nós somos visitados por pessoas, né, que nos trazem uma certa... Nós sentimos ódio, sentimos raiva, temos esse tipo de sentimentos dentro de nós, né? Quando a gente olha a nossa sociedade à nossa volta, né? Aqui a gente costuma falar, aqui dentro todo mundo é bonzinho, todo mundo é limpinho, mas e os leprosos que estão à nossa volta? Já paramos para pensar que às vezes, dentro de casa, temos leprosos? Né? Pessoas que estão ali necessitando de ajuda, necessitando de auxílio, mas muitas vezes recebe o nome de parente difícil, de filho ingrato, né? de chefe ruim. O que a lição de Francisco traz para nós é que todas as dificuldades e aquilo que vem e nos fere o ego são oportunidades de enxergar aonde a gente tem que ser melhorado. Então foi ao ter o encontro com o leproso, onde ele sente esse êxtase, essa alegria, e ele vê Jesus, né? O texto ainda fala que ao abraçar o leproso,
ele vê a imagem de Jesus. E que na sua mente veio, filho, hoje você me amou como eu amei aqueles em que tem o sofrimento. Né? Então, Deus nos conduz à presença desses irmãos difíceis, né? Tanto quanto nós também somos difíceis para eles. Porque aqui eu falei, a gente às vezes tem leproso dentro de casa, mas em alguns momentos nós somos os leprosos. Qual é a analogia que a gente faz, né, da doença hoje para nós? A lepra da alma, o egoísmo, o orgulho, a indiferença, né, tudo aquilo que a gente vai ver. Né? Qual é a receita que Francisco deixa para a cura da lepra da alma? Está lá na oração de São Francisco, que a gente vai ver no final. Para cada lepra, né, o egoísmo vai ter o amor, né, onde houver ódio, que eu leve o perdão. Então a gente vai ver lá que na própria oração de São Francisco, a gente tem a recomendação e o remédio para curar cada uma dessas doenças que carregamos dentro de nós. E que está tudo bem, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Estudando a doutrina, nós sabemos que estamos num estágio em que a dor é um convite e que faz parte desse estágio que estamos por conta ainda da nossa ignorância e da nossa necessidade de passarmos por isso, mas que a misericórdia de Deus deixa, né, portas abertas para que diariamente a gente consiga mudar e fazer diferente. Então, vendo, né, a atitude psicológica desse saltar de cima do cavalo e ir ao leproso, Francisco de Assis nos dá 3 lições. Ele salta do cavalo, ou seja, sai de uma falsa posição de superioridade, né, e põe-se ao lado do doente, né, de igual para igual. Então, essa compaixão, né, essa empatia, e Jesus fazia isso. Jesus estava junto aos doentes, Jesus estava junto aos marginalizados, Jesus ia de encontro. Então, quando a gente fala que Francisco era o cantor do Cristo, é exatamente porque ele fazia igual. E depois, ao ter contato com o leproso, Francisco não ficou falando assim, nossa, que ferida fedida, nossa, como está aqui com secreção, nossa, que roupa horrível. Não. Ele não se fixa nos aspectos desagradáveis do enfermo. Ele o beija, o abraça, ou seja, vê algo de bom e bonito naquele corpo em decomposição. Olha para o doente com o mesmo olhar misericordioso com que Deus enxerga a todos nós. Então, muitas das vezes, nós estamos nesse momento de que a gente pede auxílio a Deus, mas a gente está impregnado de culpa, a gente está impregnado, né, de desilusão, a gente acha que a gente é muito imperfeito para conseguir sair desse lugar, mas isso não é verdade, porque nós sim estamos num estado, neste momento, de aprendizado, de imperfeição, mas o olhar de Deus para conosco e o olhar de Jesus para nós, ele enxerga em cada um de nós as potencialidades que cada um tem. Um parênteses aqui, quem já assistiu alguns episódios do The Chosen, né, vai ver os escolhidos. Cada discípulo que Jesus escolhe tem imperfeições como nós. Nós nos enxergamos na ira de Pedro, nós nos enxergamos no toque, né, e nas rotinas metódicas de Mateus. Né? Então, em cada um dos discípulos de Jesus, existem ali as imperfeições humanas. Mas Deus sabe do nosso potencial e que o germe da perfectibilidade está dentro de nós. Jesus não quer saber o que nós fomos.
Jesus quer saber o que vamos ser, o nosso vir a ser. E se a gente fica olhando para as nossas mazelas, se a gente se coloca nessa posição, né? Eu sou um sofredor, eu sou um coitado, eu vou ficar parado e eu não consigo andar. Então, da maneira como Francisco fez, Deus e Jesus faz conosco, né? Então, que a gente consiga sair daqui hoje refletindo, né, que não importa quem nós fomos, o que nós fizemos, nós temos leis perfeitas e divinas. Nós estamos estudando lá no primeiro ano, né, os atributos de Deus, e a gente vê o quanto é perfeito. A gente nem consegue entender, né? E a gente às vezes briga, né, não concorda, mas a gente tem que confiar, porque estamos imersos em leis perfeitas, né, imutáveis, e que tudo é aprendizado para nós. E, finalmente, Francisco é capaz de reconhecer que ele também é imperfeito, que tem a lepra na alma, e por isso pede a Jesus que perdoe o seu egoísmo. Então a gente vai ver na oração de São Francisco, né, o contraponto para cada lepra. Mas nada mais é do que colocar em prática as bem-aventuranças do Cristo. Francisco já trazia um cabedal de conhecimento o Espírito encarnado como Francisco, já era um espírito evoluído, não perfeito, mas que já tinha um grande conhecimento. Vamos lembrar, ele esteve par e passo encarnado junto ao Mestre. Então, tinha condições e trazia isso como um compromisso. Então, Francisco vem como um missionário, mas que não está longe de nós, porque ele também, no começo do seu messianato, mostrava as imperfeições, as dificuldades, tudo aquilo que nós temos. Então, por mais que a gente se olhe hoje pequeno, a gente sabe que a gente consegue fazer. Outra frase muito famosa de Francisco de Assis, que a gente vê nas redes sociais, é aquela que eu não vou saber falar ela exatamente, mas fala que comece fazendo o pouco, o possível, e quando você vai ver, você estará fazendo o impossível. Porque a doutrina espírita nos ensina exatamente isso. É através do nosso esforço e da nossa vontade que a gente consegue mover as montanhas que Jesus falava. As montanhas que são as nossas más tendências, as nossas dificuldades. É através do autoconhecimento que a gente se transforma. Então, quando a gente quer falar em exemplo de autoconhecimento e transformação, a vida de Francisco de Assis é exatamente, né, uma vida que mostra o quanto que a gente, mesmo no erro, despertando através das nossas dores, a gente consegue evoluir, né? A nossa consciência ainda está muito presa, né, a uma visão totalmente contrária a isso. A gente ainda tem essa noção, né, porque estamos ainda com um egoísmo e um orgulho muito forte dentro de nós, então a gente ainda tem essa noção da separação, de oposição, de conflito, de exclusividade, né, de se achar superior aos outros. Então, quando a gente vem aprender e estudar na doutrina, o que Francisco fazia era exatamente praticar a caridade como Jesus nos ensinou e quer que a gente entenda, né? Ser bom a todo momento, fazer o bem sendo indulgente, sabendo que eu tenho a lepra e os outros também têm, e não vou fazer julgando, mas vou fazer porque é do meu íntimo e da minha essência ser bom e perdoar, né? Então, a maior tarefa de Jesus é levantar o homem. O que a gente precisa, através do conhecimento e do estudo, né, e do entendimento da moral de Jesus, é nos acordar para essa consciência de intimidade com as leis divinas, né? A gente sabe que a gente tem um Pai querido
que nos ama e que é amor infinito e que não nos pune, não está fazendo, né, picuinha, né, e que não está fazendo a gente. Essa semana mesmo eu comentei, né, no grupo de estudo, que eu vi lá um meme que falava assim, que todas as dificuldades que a gente passa são provas. E aí a perguntinha que fazia era assim: Senhor, só para me consolar, quantos cursos eu me inscrevi, só para eu saber quantas provas eu vou ter ainda? Não é nesse sentido que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar com esse olhar mais ampliado que a doutrina nos mostra, que as provas são oportunidades da gente enxergar aonde a gente tem que melhorar. As provas são as rachaduras da igreja interna que tem que ser construída e que estamos abertos para que essa luz divina transpasse essas rachaduras e nos mostre o caminho da mudança, né? As pessoas que nos incomodam, olha isso aqui, eu até fiz circulinho aqui, ó. Como é difícil escutar e ler isso. As pessoas que nos incomodam são os remédios que Deus prescreve para que curemos a consciência do ego e mergulhemos na consciência divina, a fim de experimentarmos toda a alegria que Ele nos proporciona. É aí que a gente vai começar a entender por que os espíritos superiores chamam a dor de amiga, né? Abençoada dificuldade que me faz despertar para a oportunidade. Mas a gente ainda talvez, né, porque a gente quer que a vontade de Deus seja feita do nosso jeito, a gente ainda, né, não consegue enxergar dessa maneira. Ainda hoje, algum leproso vai cruzar a estrada da nossa vida pedindo uma esmola de afeto e de atenção. A primeira tendência nossa vai ser desviar, porque ainda estamos mais próximos do começo do que, mas a gente tem que olhar para isso e falar: o que é essa oportunidade que eu tenho de fazer, né? O ego vai querer nos proteger de tudo aquilo que nos parece amargo, mas paremos por um momento e deixemos que a consciência divina encontre a rachadura que precisa ser consertada dentro de nós. Que Francisco nos ajude a vencer a nossa repugnância, né? O nosso egoísmo, a nossa frieza e a nossa indiferença. E que a gente consiga saltar desse cavalo, né, do personalismo, da superioridade e ir do encontro àqueles que precisam da nossa ajuda, que a gente consiga identificar a lepra, né, a doença, as más tendências que estão dentro de nós, para que a gente consiga realmente estar em contato com essa comunhão divina que vai, com certeza, nos trazer essa felicidade. Quem de vocês já não teve um momento, né? Por mais que é pequeno, aqueles que trabalharam aqui montando pizza, aposto que sentiram dentro de si uma alegria, mesmo que instantânea, que não soube explicar. Aquele que vai ao encontro do doente, aquele que vai ao encontro do sofredor, aquele que vai ao encontro de um chamado de auxílio, muitas vezes sente dentro de si uma alegria. Eu tive, já contei aqui a experiência que foi muito, né, marcante, trabalhando uma vez pela Fraternidade Sem Fronteiras. A definição que a gente tinha é que a gente estava vivendo ali momentos de céu na terra. Porque a gente estava indo de encontro de pessoas que estavam necessitadas, mas essas pessoas era que acalentava a gente. A gente, como profissional de saúde, ia lá achando que a gente estava ajudando alguém. Na verdade, quem estava sendo ajudado era a gente. Porque aquele que estava sofrendo nos mostrava, através da sua perseverança, através da sua fé e da resiliência, que tudo passa, né? E a gente volta de encontros como esse, falando como realmente a gente é pequeno. Como a gente ainda não entende, né, que a gente pode, com muito pouco, fazer muito. Como a gente ainda acha que a gente só vai fazer a caridade quando a gente tiver recursos. A gente tem que lembrar da caridade moral, que um olhar, uma escuta, né,
olhar para o lado e ver um companheiro que está ali com a cara meio amarrada, alguém que está com uma diferente, às vezes é um leproso precisando do nosso auxílio. Então, para finalizar, eu vou colocar a oração de São Francisco. É cantada, então eu convido a todos, né, que acompanhem a música, para que a gente veja nessa letra a cura da lepra da alma. Peraí. Vocês não são médiuns videntes ainda, né? Peraí. Não posso deixar de fazer as piadinhas, né, gente? Não sou eu. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Agora foi. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vou parar aqui. Então a gente vê nessa letra cada lepra da alma e esse movimento, né, anti-egóico de que é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Então que a gente lembre disso. E só para finalizar, eu fui atrás, né, porque vocês já devem ter ouvido o cumprimento franciscano que fala paz e bem, né? Então eu fui olhar e falei, por que será que eles falam paz e bem, né? Então a paz se constrói pela caridade, né? A saudação franciscana é um programa de vida, é uma forma evangélica de viver o espírito do bem e das bem-aventuranças. Nessas duas palavras se esconde um dinamismo e uma provocação. Saudar alguém com paz e bem é o mesmo que dizer: o amor de Deus que trago em meu ser
é a mesma pessoa que reconheço nos outros e no mundo, e por causa dele devemos viver a caridade e o bem entre nós. Então, quando eu desejo paz e bem, eu devo estar realmente imbuído dessa paz interna, né, ou buscando essa paz interna, para que eu entregue o melhor para o outro e enxergue no outro também essa concórdia, essa ponte de construção, né? Então, o Francisco traz essa paz e bem por conta da passagem de Lucas. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro paz a esta casa. É a saudação que Jesus orientava. Então, que com essas reflexões acerca da vida, né, de Francisco de Assis nos inspire e que possamos sair daqui com duas perguntas. Buscando realmente o que queremos, Senhor, o que queres que eu faça e quais são as chagas da minha alma que precisam ser curadas. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe.